a gente vai estar abordando os itens pensamento e vontade. O Manuel já falou bastante sobre pensamento, a Patrícia tocou um pouco nisso, foi feita uma pergunta, né, em relação ao modelo organizador biológico, a atuação do pensamento. Então, vou tentar abordar algumas coisas que já foram faladas, então desculpa a repetição. Eu sei que todo mundo agora restabeleceu o fluido vital, né? E o sangue, a energia está tudo aqui, então vou tentar não trazer algo que seja muito complicado, mas se for, pode me parar no meio do caminho que eu tento explicar. O objetivo é esclarecer e não confundir mais, né? Tá. O que é o pensamento, então? O que a gente acha que é o pensamento? A pergunta é para você. Quem que chuta o que a gente pensa por ser o pensamento? O que é o pensamento? Vontade. Uma vontade. Uma vontade, ele se liga à vontade, mas ele não é a vontade, né? O que é o pensamento? Intuito. Intuito, como é que seria isso? Uma coisa que vem e tem uma intuição e se torna um pensamento, talvez. Então, pode ser que a intuição te traga uma ideia e essa ideia vai formar um pensamento, né? Então, está relacionado. É difícil falar o que é o pensamento, né? Pode ser um conjunto de ideias que a gente vai formando e vai articulando, né? Ele pode ser uma continuidade, dar continuidade a outros pensamentos, né? Mas ele é, como foi falado na parte do Manuel, um atributo do espírito. Então, como foi abordado, ele não é material, ele é espiritual por sua origem, mas material por sua manifestação, porque ele atua no fluido cósmico universal, como a gente viu já, né? Através dos estudos que foram feitos anteriormente. E ali, então, ele cria formas de pensamento, ou então a gente materializa aquele pensamento, né? Uma palavra que a gente diz, uma atitude que a gente tem, é uma materialização do nosso pensamento. Um livro é a materialização do pensamento do autor. Então, a gente percebe também que na sua manifestação o pensamento é material. Né? Então, agora que eu percebi que tem umas colinhas minhas aqui. Então, quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre o pensamento, ele é bem poderoso, né? Se eu dissesse para vocês, imaginem ter um bolo de chocolate, eu sei que vocês acabaram de comer, né? Vai ter um bolo de chocolate ali. Quem gosta de chocolate, o que vai acontecer? E se eu falasse você um limão muito azedo? Imagina pingando na tua língua. O que acontece? Saliva, né? Efeito do pensamento. Né? Então a gente pensa o poder que na realidade ele existe de manifestação com um exemplo também simples, né? Mas tem outro fator também. Além dele ser um atributo do espírito, eu diria que ele é uma conquista do espírito. Né? Porque no livro Evolução em 2 Mundos, já foi citado ali, nós vamos ver o tanto que o princípio inteligente trabalha para poder um dia manifestar, criar, né, um pensamento. Então não é nada que nos foi dado, é algo que todos nós trabalhamos para adquirir. E ainda estamos trabalhando. Né? Tem um livro da Joana de Anjos que fala, se eu não me engano, posso estar errada, que o ser humano tem em média 95 mil pensamentos por dia. Eu queria saber se ela parou para contar, ou alguém contou para ela e disse. Né? Mas se a gente refletir sobre isso, nós somos inconscientes a respeito do que pensamos a maior parte do tempo. É algo de fato. Às vezes a gente toma uma atitude, tem uma reação, diz uma palavra, e aí só vai se dar conta que pensou, que fez aquilo depois. Não na hora ou não antes. Então, o pensamento está bastante relacionado a isso também. E existe veículos de manifestação do pensamento para nós aqui na Terra. Quem é que sabe o que é esse veículo? É o cérebro, né? A CPU, Central de Processamento. A gente pensa. E ele é 1000 vezes ou milhares de vezes mais rápido do que um computador humano. Ele atua. Aliás, o nosso pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Os espíritos vão nos dizer. É mais veloz do que a velocidade da luz. Um ser humano tem, em média, 100 bilhões de neurônios. Aparentemente, os homens têm 4 bilhões a mais.
Sabe-se lá se usa esses 4 milhões a mais. Quem diz é a ciência, não sou eu. Talvez eles precisem para poder, né, tá competindo com as mulheres. Vamos dar essa extra habilidade para eles. Mas nós temos uma capacidade de armazenar 20 milhões de livros com mais ou menos 500 páginas, somente no nosso cérebro. Então, é um grande veículo, só que nós utilizamos dele muito pouco, porque ainda estamos iniciando a nossa caminhada evolutiva para poder utilizar tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Então, estudiosos dizem que a gente usa 2%, 5%, sabe lá o tanto que a gente usa. Mas é preciso exercitar esse veículo, é preciso calibrar, é preciso malhar também o nosso cérebro, para que ele possa nos servir melhor para a manifestação do nosso pensamento também. A gente já partiu eu vou voltar nessa questão que vai falar um pouco sobre a ciência, porque a ciência hoje já não pensa mais que os pensamentos são gerados somente do cérebro. Essa era uma visão mais arcaica, já não é mais assim. Mas a gente vai perceber que o cérebro também teve que ser preparado para que o espírito pudesse, então, manifestar o pensamento. E essa preparação começa em reinos anteriores. Está lá a Evolução dos Mundos para nós, capítulo 9. Os animais invertebrados, animais vertebrados, cada evolução que o princípio inteligente tem, estagiando em diferentes reinos da natureza, vai fazer com que elementos sejam adicionados nesse blueprint, né? Nesse, como é que é blueprint em português? Esqueci. Que o engenheiro faz, a planta, né? Vai ser adicionado na planta daquilo que será criado pelo nosso cérebro. Né? Então a gente vai vendo a evolução que vai tendo até que nós chegamos aqui. São etapas que o princípio inteligente vai criando. Né? Foi falado, a Patrícia falou um pouco sobre o modelo organizador biológico, por exemplo, a formação dos ossos, a formação do sangue. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar para nós que o princípio inteligente estagiou no reino vegetal, produzindo a clorofila, para que hoje, como espíritos, nós possamos produzir o sangue. Então, foi aprendendo daquilo para chegar na produção do sangue. Os ossos, nós vamos aprender Evolução em Dois Mundos, que foi o estágio do princípio inteligente no reino mineral, né? Agregando, né, o contato, o choque, e ali para a formação dos ossos. Então, a gente vai percebendo que também o cérebro foi uma conquista do princípio inteligente, para que aí pudesse haver a manifestação do pensamento. Então, desde os animais invertebrados até os vertebrados, para que a faculdade de pensar pudesse eclodir. Então, são um monte de nome complicado, mas está lá para nós em Evolução em Dois Mundos. Mas dá a ideia, não dá? Deu para entender? Tudo isso teve que acontecer antes da manifestação do pensamento. Porque, como André Luiz vai dizer para nós, a evolução do espírito acontece em 2 mundos, né? Todos têm esse nome, tá? Então, o princípio inteligente vem, estagia no reino mineral, sei lá por quanto tempo, God knows, né? Volta para o mundo espiritual, acontecem cirurgias, né? Manipulações que os espíritos, os arquitetos de Deus fazem. Aí o princípio inteligente volta para a Terra, ou seja, qualquer mundo que está fazendo esse processo evolutivo, e vai passando, e assim, de reino por reino, essas mudanças vão acontecendo, tá? Então, a evolução vai acontecer em 2 mundos. Isso que é o nome desse livro. Mesma coisa com a formação do cérebro. Maria, tem um livro, um documentário chamado Cosmos. O primeiro capítulo desse documentário Cosmos é de uma forma palpável para todos nós, que a gente pensa em espiritismo, né? Sim, claro. De forma espírita, mas é lindo, fala-se justamente sobre a produção através da clorofila, dos micróbios na água que eles não enxergavam. Todo esse processo de evolução é muito interessante. Quando a gente pensa, né, que a gente passou por tudo isso. Quando o Manuel falou dos mundos onde o corpo é transparente, eu estava assistindo um documentário lá no Netflix essa semana, Our Planet, né? E lá mostra um crustáceo no fundo
do oceano, né? Na profundidade, na escuridão transparente. Você vê o batimento cardíaco, né? Sei lá o que é, você vê um órgão mexendo dentro. A energia correndo pelo... Você vê correndo pelo corpinho do bichinho. Pensei isso, né? Talvez vai ser assim. A minha cabeça é meio doida, assim, as pessoas falam, eu vou lembrando. Assim, eu assisti, tento fazer algumas analogias. É o pensamento, é isso aí. Não tem como controlar, né, às vezes. Então, ali nós vamos aprender que algo aconteceu antes do pensamento surgir, na verdade. Deixa eu voltar para trás, não vou colar, né? Algo aconteceu para o espírito antes do pensamento, porque às vezes a gente pensa que é depois. Eu pensava que era depois, quando eu estudei André Luiz. A linguagem veio primeiro. Isso que os espíritos vão dizer. Então, os animais comunicam, tem a maneira de se comunicar. E, mesmo assim, tem o que a ciência diz de um pensamento fragmentado. Né? Lapsos de pensamento aqui e ali. Condicionamentos, coisa. Então, a gente vai ver que a linguagem teve que ocorrer antes, para que depois houvesse o pensamento. Então, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. Para isso, a linguagem surgiu entre os animais. Através dessas intervenções espirituais que aconteciam, né? Então, o princípio inteligente vai para o mundo espiritual, existe uma intervenção, eles começam a criar as cartilagens, aquilo que vai fazer o aparelho fonador, sei lá como é que a gente diria, né? E aí volta para cá, começa a fazer sons, começam a gerar outros tipos de comunicação. Então, isso vai acontecendo e essa evolução ocorre dessa maneira. Né? E ali, então, começa a comunicação e o pensamento contínuo. Né? Ideias relâmpagos, ideias fragmentárias, conceitos e inquirições. E com a linguagem e o pensamento vem responsabilidade. Livre-arbítrio. Porque agora somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Obviamente que essa responsabilidade e essa liberdade é menor quanto mais ignorantes somos. Enquanto a gente vai aprendendo mais, vai aumentando essa responsabilidade. Também a nossa capacidade de escolher as coisas. Aqui só para ilustrar as ideias e pensamentos que já foram abordadas, né? Então não vou ficar muito tempo nisso. Allan Kardec, na Gênese, mesmo capítulo que foi abordado, diz que o pensamento cria imagem fluídica e se reflete no envoltório espiritual como se fosse um espelho. Né? O pensamento toma corpo e se fotografa de certo modo. Então, ele dá uma ideia. Como será que seriam essas ideias, pensamentos que a gente tem? Né? Que podem ser vistas ou não. Tem espíritos que podem ver, tem espíritos que não podem, dependendo do grau evolutivo daquele espírito. Às vezes, uma ideia que a gente tem, associada a uma emoção, um sentimento que a gente tem, atrai um espírito mais do que... Ele não sabe por que está atraído a nós, né? Sessão mediúnica, o espírito vai dizer... Eu vi uma vez numa palestra, um palestrante dizendo que o espírito veio ser socorrido. E ele diz, olha, eu não sei por que eu estava com essa pessoa. Eu passei perto dela e senti uma vontade irresistível de estar perto dessa pessoa. Não sei o que ela pensa, não sei o que ela faz, mas foi uma atração magnética. Então, às vezes não tem a capacidade de ver o teor dos pensamentos, mas energeticamente se atraem, né? Então, a gente não tem essa capacidade, né? O nosso pensamento não está retido no nosso corpo espiritual, nem no nosso corpo físico, nem dentro do nosso cérebro. Isso até a ciência já vai ver. Eu vou trazer umas imagens de um cientista chamado Bruce Lipton, não sei se você já ouviu falar dele, e ele tem um aparelho que mostra, né? Então, a dona Jairci Guimarães, né, mãe da NET, faz uma palestra sobre o pensamento, vale a pena assistir, recomendo. Ela mesmo. E ela diz assim que é como se fosse uma fábrica de pensamentos, né? Nós somos como se fosse uma fábrica de pensamentos. O dono da fábrica é o espírito, né? Quem que é o gerente? Pensa, quem que é o gerente dessa fábrica? Então, se o dono é o espírito, quem que é o gerente? O que faz? O que movimenta o espírito, muitas vezes? A Vontade. A nossa vontade é o gerente. Às vezes o gerente está de férias, né? Por tempo, dispensa, né? Dispensa. Por tempo ilimitado, mas é o gerente. Matéria-prima, ideia, emoção, sentimento. Tudo isso vai estar formando esse. E o produto, então, é o pensamento.
Então, pensamento e vontade, vão nos dizer os espíritos, né? Os espíritos e outras obras dos espíritos, que são para o espírito como o quê? Pensamento e vontade são para o espírito como suas mãos, como as nossas mãos são por nós. A gente aqui usa as mãos para manipular, para fazer as coisas, para conseguir as coisas. E os espíritos, como não tem, falando dos espíritos desencarnados, como não tem um corpo físico, o pensamento e a vontade é a maneira como eles atuam no fluido universal. É através desse pensamento e vontade que eles movimentam objetos, que as comunicações mediúnicas ocorrem, que o passe, se eu passe espírito, passe místico, ocorre. É através disso. Nós também temos esse poder de mudar a realidade ao nosso redor, através do nosso pensamento e da nossa vontade, em qualquer instante. Como eles também fazem, porque o pensamento é mais veloz do que a luz. Eu vou até que horas? Tá? Até às 4. Então, para melhorar a qualidade do produto, que é o pensamento, é necessário mudar a matéria-prima para melhor. Faz sentido isso aqui? Para melhorar a qualidade do produto, que é o pensamento, é necessário mudar a matéria-prima. Vamos voltar lá para ver o que é a matéria-prima. Né? Então, mudar a matéria-prima para melhor. Parece fácil, né? Vocês acham que é fácil? Vamos ver por que não. Então, lembra que eu falei do Dr. Bruce Lipton, né? Ele é um médico americano que agora, uns 10 anos, quantos anos, despertou para a realidade espiritual, né? Percebeu que nós não somos o corpo físico, tem algo mais por trás disso. Né? Então, ele que fazia electrograph, não sei como é que chama essa máquina, né? Tem um eletrocardiograma e encefalograma, isso aí. Que é um monte de fio que capta, né, as correntes, os sinais que o nosso cérebro emite. Agora a ciência já tem outro, né? Que é esse aqui, eletroencefalograma. Não precisa tocar. Não toca a cabeça do paciente. Porque eles perceberam que os sinais que são captados, as ondas magnéticas que saem do corpo, precisam, né? O pensamento não está dentro da nossa cabeça. É isso que eles detectaram. Tá? Então, isso é uma grande comprovação da ciência com que o Espiritismo apresenta para nós. Né? E com isso, não tem como agora, eles especulam muito mais. Né? Então, nós vamos perceber que os pensamentos não estão contidos na nossa cabeça. E aí, a física olha para a gente de uma maneira diferente. Não vai ser mais como a física tradicional, que a gente é só uma partícula, né? Átomos que formam o nosso corpo. Agora eles olham e veem os átomos, mas também veem ondas magnéticas. E as ondas formam o quê? Em combinação de ondas, formam um campo magnético. Então aqui as ondas, como o Manuel me falou anteriormente, estão se conectando uma com a outra. Não tem como a gente cortar uma onda. Mas é um vínculo que se estabelece, né? Pela força do pensamento, pelo poder do pensamento. Então, a gente vai perceber que no mundo, os animais, as plantas se interagem e se comunicam com essas vibrações. E ele explica numa palestra que é por isso que uma gazela, por exemplo, numa região da África, não chega perto de um leão. Porque ela capta essa onda e essa vibração e fala vibração má. Ali eu não vou, não. Né? E a gente tem a mesma coisa. Só que o que acontece? Se a gente fosse treinado desde que a gente nasceu, como criança, a perceber, eu tô sentindo uma coisa, isso não tá parece que não tá me soando bem. Mas aí vem o adulto, não. A vida é assim, tem que pensar assim, tem que agir assim, ignora o que você sente. Geralmente nós somos criados assim. Então a gente se desconectou dessa realidade de perceber emocionalmente, perceber as vibrações, perceber tudo isso. E se a gente reconectar com isso, a gente pode ser que a gente se livre de muitas situações desagradáveis, de muitas ocasiões desagradáveis. Né? Porque o que ele vai explicar é que pensa num ladrão
que sai para cometer um crime, né? Um pickpocket, vai roubar a bolsa de uma pessoa hoje aqui, em Old Street. Quem que você acha que ele vai atrair? Tem várias pessoas, umas 50 pessoas lá fora. Ele vai atrair aquela que tem mais medo, por causa dessa vibração. Então, a vibração do medo tem esse poder também. De muito medo de alguma coisa, eu atraio experiências assim. Então, os nossos pensamentos, as nossas crenças, que podem ser mudadas, né? Segundo a dona Jaicy, é só mudar a matéria-prima, né? Vamos ver se é fácil. Mas que a gente pode mudar, a gente vai começar a atrair, então, experiências mais felizes, né? Menos doloridas para nós. E vocês já ouviram falar nesse efeito? Efeito nocebos? Não, vocês ouviram falar do outro, né? Qual que é o outro? Placebo. Esse a ciência fala. Né? O que é o efeito placebo? O que é o efeito placebo? Você se cura pela sua pensamento. Você acha que você está tomando medicamento? Não é medicamento. Que às vezes, pode ser, porque eles pegam geralmente 2 grupos, né? Um grupo eles dão, sei lá quantos grupos, mas vamos supor, pega esse grupo daqui, vocês vão tomar o medicamento que é a pílula de açúcar. E o daqui vai tomar o de verdade. Então, muitos daqui podem melhorar pela ação da mente de achar que aquele medicamento vai promover cura, né? Pela crença. Pela crença, pelo pensamento. Eu acho que também 50% é medicamento, 50% é aquele pensamento que aquilo ali vai te ajudar. Você também pode tomar medicamento, mas não está confiando que aquilo ali vai resolver. Muito bom que você falou. Né? E quando você pensa nisso aqui, como é que fica então essa história? Isso eu não conheço. Nocebo. É o oposto do nocebo. Em vez de tomar medicamento, você acha que vai dar resultado. Eu posso chegar para um médico e me dizer que eu tenho uma doença que está sua medicação. Eu não acredito. Não vai resolver para mim. Toma uma semana, você chega no médico, olha, isso aqui não vai resolver para mim, eu não estou sentindo diferença nenhuma. Outra coisa que tem isso aqui, um diagnóstico errado. Tá? Você vai no médico, recebe um diagnóstico errado de algo muito sério, você está saudável. Mas se você acredita, porque eu acredito com muita fé no que a ciência vai me dizer, eu produzo uma doença. Pela força do pensamento, pelo poder do pensamento. Então existe o efeito nocebo, que é isso que a ciência obviamente não fala muito sobre isso. Mas deveria falar, porque a participação nosso pensamento em relação ao tratamento é muito importante, né? Então, o que ele diz, o Dr. Bruce Lipton, está bem ligado ao que o Espiritismo nos apresenta também. Ele vai tratar do fato de que às vezes a gente pode falar, vamos mudar um pensamento negativo para um pensamento positivo. Mas o que acontece conosco é que geralmente na nossa vida, 5% do tempo nós somos conscientes daquilo que nós estamos fazendo, 95%. Isso é uma média, tá? Eu imagino que aqui todo mundo evoluído já subiu essa porcentagem um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, nós somos mais inconscientes naquilo que nós estamos pensando, de como nós estamos generando, do que nós somos, na verdade, conscientes. Então, para a gente ter esse poder de mudar o pensamento constantemente, para estar pensando positivo, para estar buscando o melhor das coisas, às vezes é um pouco difícil. Porque é como se a gente pensasse assim. Se eu estou 5% do tempo somente no presente, a maior parte do tempo eu estou focada no passado ou no futuro. No futuro, ansiedade. Né? Nós conhecemos o resultado disso. Mas também a ansiedade está relacionada com o passado. Porque se eu fiz algo que me machucou no passado, eu tenho medo de se repetir. Então eu fico constantemente entre o passado e o futuro, não vivo no presente. E é difícil para nós, às vezes precisamos de ajuda, né? Precisamos de terapias e um certo auxílio para que a gente consiga estar, na verdade, mais presente, mais no presente. Outra coisa que ele diz, ele vai meio que jogar fora a teoria da memória das células, porque ele fala que a gente dá muito crédito pelo que a ciência fala da memória das células. Tá? A gente sabe que as células têm memória, mas o que ele vai focar nas células é no DNA das células. Porque o DNA das células nós temos o poder de modificar. O que esse texto vai estar dizendo é isso. Enquanto a genética diz que tem uma parte da célula a gente herdou e aquilo é fixo para o resto da nossa existência, o DNA é possível de mudar.
e você muda ele através do pensamento. E ele vai estar dizendo para nós que no nosso corpo nós temos 50 trilhões de células. Mais ou menos, em média, 50 trilhões de células. Essas células têm uma carga negativa no interior e positiva no exterior. O que isso lembra da gente? Negativo e positivo, menos e mais. E aí? Lembra do desenho de uma pilha? Cada célula do nosso corpo tem 1,4 volts. Então você pega 1,4 vezes 50 trilhões, 700 trilhões de eletricidade. Nós estamos gerando ali volts de eletricidade no nosso corpo. Dirigidas pelo nosso pensamento. Então nós temos isso tudo em nós, esse sistema, por isso as ondas, por isso o campo magnético que nós temos na nossa sociedade. E energia, volt, eletricidade, nós estamos falando de matéria sutil, né? Formando o nosso perispírito. A gente liga isso, obviamente, ao que o Espiritismo vem tratar do perispírito. E tudo isso está ao comando do nosso pensamento. Então, se nós mudarmos o nosso pensamento, nós mudamos completamente tudo isso. Né? Eu vou dar uma corridinha aqui. Então, ele fala, né, podemos nos curar através do nosso psiquismo, harmonizar o nosso sistema nervoso central. As células recebem esses pensamentos, ondas vibratórias, e se comunicam com um circuito especializado nessas células que seguem a diretriz. Vou voltar rapidinho no efeito nocebo, placebo, porque as células têm a capacidade de seguir o nosso pensamento, tá? Mas quando elas se agrupam, elas seguem um comando central. É igual a gente. Eu tenho um pensamento, você tem outro, mas quando a gente está em grupo, por um ideal, a gente segue aquele ideal e meio que deixa para trás um pouquinho, né? As células também atuam assim. Então, uma célula, um conjunto de células, um tecido celular, que está ali para fazer uma função, produzir saúde numa área, mas aí elas podem receber o comando do nosso pensamento, e se a gente disser morra, elas morrem. As células vão obedecer, né? Então, começa a mudar o comportamento daquela célula, o comportamento de grupo e o individual. E ele também traz um exemplo, quase terminando, tá? Ainda tem. Está um pouco adiantado. Tá Tem bom. 2 minutos. Ele traz um exemplo. Eu tô preocupada com o tempo. Ele traz um exemplo de como existe um culto, um grupo espiritual, religioso nos Estados Unidos, que são chamados dos protestantes fundamentalistas, na North Carolina, nessa região. E eles têm tamanha fé e o pensamento deles é tão forte e fortalecido nessa vontade e nessa fé, que eles fazem o seu culto usando cobras venenosas. Não sei se vocês já viram isso na televisão, né? Às vezes cascavel sacudindo o negócio. E eles interagem com as cobras picam, não acontece nada com eles. Aliás, alguns fizeram experimentos, a Arina viu no vídeo, né? Que eles tomam, esqueci o nome do veneno. Eles tomam... Não é cicuta. É outro veneno. Eu achei que eu tivesse colocado aqui. Bom, eles tomam esse veneno que produz, na verdade, efeitos bem negativos, bem nocivos no corpo e não adoece. Muitos deles não adoecem. Sobrevivem. Pela força do pensamento e não afetar. As toxinas não afetam esses seres. Eu não vou tomar porque meu pensamento e minha fé não é desse tamanho. E não recomendo ninguém aqui a tomar também, né? Mas eles fazem isso através do pensamento e da fé. E só para encerrar rapidinho, porque o outro tema que a gente ia abordar era o da vontade. E a vontade é muito importante em relação ao pensamento, porque ela vai fortalecer. E a cura, segundo Allan Kardec, também está associada à vontade. Né? A eficácia da prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, vai estar dizendo para nós que é através da fé e da vontade que a gente tem de que alguém seja curado, a gente faz uma prece e aquilo chega para a pessoa com uma intensidade muito maior. Então, obviamente, tudo aquilo que a gente faz com uma vontade bem dirigida, esse pensamento vai se materializar de uma maneira bem mais efetiva. Então, ele vai estar dizendo que o fluido universal é o alimento primitivo do corpo carnal e perispírito, pela identidade da sua natureza. Esse fluido pode fornecer princípios separadores ao corpo. Então, a natureza desses fluidos, às vezes, vem dos espíritos, vem de nós. Nós temos a habilidade de curarmos uns aos outros, porque o bem que nós desejamos
e emanamos para uma outra pessoa, pode refazer, né? Saúde, assim como pode adoecer também. Existem os dois lados. O espírito encarnado e desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado a substância do seu envoltório fluídico, e a cura vai se operar mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, esse é o princípio da cura, né? Tanto no espiritismo como também na homeopatia. Vamos aprender que é isso mesmo. Então, um exemplo só, eu vou ensinando agora. Vocês já ouviram esse exemplo da mulher hemorrágica? Está lá no Evangelho. O desejo que essa senhora tinha de ser curada. Ela se arrasta de casa, porque não conseguia nem sair de casa, porque tinha hemorragias, né? Por toda a pele. Ela se arrasta no meio da multidão e toca o manto de Jesus. E só ao tocar esse manto, ela então se cura da hemorragia que tinha. E aí no Evangelho, a Gênesis vai explicar que ocorreram duas coisas. A vontade de Jesus e a emanação salutar que ele tinha, né? Por ser um espírito evoluído, um magnetismo. E o fato dela desejar isso. Então tem a dele, que é uma bomba que jorra aquilo, e a dela, que é a vontade de se curar. A vontade. E aquilo, então, efetiva a cura. Então, é importante lembrarmos isso na hora do passe. O nosso pensamento e a nossa vontade vão fazer parte desse processo.